Prezado aluno, boa noite, tudo bem? Nós vamos iniciar nossa videoaula hoje falando sobre higiene e metodologia de avaliação, parte 6. Bem, antes de nós finalizarmos esses conceitos aqui com relação a GHE, né, Grupo Homogêneo de Exposição, a nossa videoaula de hoje vai falar sobre alguns conceitos relacionados à questão da higiene ocupacional, né? Vamos dar continuidade àquilo que iniciamos na aula anterior. Eu trouxe também um exemplo bem simples de como trabalhar a questão dos dados, né, matematicamente, vamos dizer assim, dentro da questão da higiene ocupacional, baseado lá também na NR15. Então, existe uma relação entre a norma de higiene ocupacional e a norma NR15, tá? Que é a norma de insalubridade, certo? Bem, aqui nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a questão realmente do grupo homogêneo de exposição. Vamos para o conceito. Corresponde a um grupo de trabalhadores com exposição semelhante, de forma que o resultado das informações da exposição de qualquer trabalhador seja representativo da exposição do grupo. Nesse primeiro ponto, é importante ressaltar o seguinte, que se é um grupo homogêneo, o que significa isso? Né? A gente até comentou na aula anterior sobre isso, mas mais uma vez a gente vai enfatizar que o seguinte, grupo homogêneo são aqueles profissionais, né, que estão dentro do ambiente de trabalho ali, que além de desenvolver as mesmas atividades, possuem as mesmas funções e, consequentemente, estão expostos aos mesmos riscos, certo? Aos mesmos agentes, por exemplo, tá bom? Dentro desse contexto, é importante também identificar uma outra situação. No próximo item, a identificação do GHE é importante também, né, identificar se o trabalhador supostamente, se existe um trabalhador mais exposto, vamos dizer, com maior proximidade de uma fonte, né, pode ser uma fonte de ruído, uma fonte de calor, por exemplo, que faz, na realidade, desenvolve ali durante a atividade dele, tem maior esforço físico, entendeu? Mobilidade no ambiente, entre outros fatores. Por que é importante nós analisarmos esse segundo ponto baseado no conceito de GHE? Que na realidade, como eu falei inicialmente, o grupo homogêneo são atividades, funções, riscos são iguais para todos. Não existe diferença de A, B, C e vice-versa, certo? Quando a gente fala dessa questão do grupo homogêneo, nós temos que levar em consideração que na hora de fazer o levantamento, a gente precisa observar esses detalhes, né? Nessa situação desse conceito aqui, esse detalhe nós temos que levar em consideração. Por quê? Temos que realmente fazer uma análise bem crítica da sistemática de atividades que acontece ali, dos riscos existentes ali, dos agentes presentes naquele ambiente. Porque em algumas situações as pessoas acham que, alguns profissionais no caso, acham que determinadas atividades são grupos homogêneos, quando na realidade um ou dois colaboradores, além de fazer aquela atividade durante determinado horário de trabalho dele, ele ainda acaba desenvolvendo uma outra atividade, às vezes operando uma máquina, às vezes ele sai de um ambiente, vamos imaginar que ele trabalha pela parte da manhã, em um ambiente que não tem ruído, por exemplo, pode acontecer, né? E ele vai, depois do almoço, pela parte da tarde, desenvolver uma outra atividade num ambiente um pouco mais ruidoso, por exemplo. Então, durante essa avaliação, é importante também realmente se certificar que esse trabalhador realmente pertence ao mesmo grupo e que os riscos identificados também abrangem todos aqueles profissionais ali, tá? Igualmente a todos, certo? Vamos para o próximo slide. Bem, aqui eu resolvi trazer uma coisa bem interessante com relação à questão dos medidores integradores de uso pessoal. Na realidade, aqui a gente está falando do dosímetro, né? A NHO 01 sobre ruído, ela é muito criteriosa, né? Ela tem algumas especificações mínimas. Então, vamos para os conceitos, né? Os medidores integradores de uso pessoal, também denominados de dosímetro de ruído, serem utilizados na avaliação da exposição ocupacional ao ruído, devem atender especificações constantes na norma ANSI S1.25 de 91. Norma internacional. Vejam bem que aqui existe uma norma
que é importante analisarmos, fazer realmente assim um estudo baseado nela, porque ela tem uns critérios extremamente importantes a essa avaliação, tá? E o uso de equipamento. Ou de suas futuras revisões, ter classificação mínima 2. Veja que aqui ela já estabelece, tem que ser 2, não pode ser 1, não pode ser 3, tá? Esse nível de classificação é a questão realmente do tipo de nível de erro. Então tem que ser 2, não pode ser nível 1 e nem 3. E estar ajustada na forma a atender os seguintes parâmetros. Veja que temos aqui 6 critérios básicos para utilizar, né, fazer o uso, na realidade, desse equipamento na atividade de avaliação de ruído, né, na medições dos ruídos. Bom, circuito de ponderação A. O que significa esse circuito de ponderação A? Vamos fazendo aqui a leitura e vamos explicando o que isso realmente significa, cada um desses pontos aí, cada um desses parâmetros. O A, ele se refere à frequência, tá? Então, assim, circuito de ponderação tem a ver com frequência. 2, circuito de resposta lenta, slow, né? Corresponde a 100% da dose para 8 horas de trabalho. Esse 2, ele tem a ver com a questão da percepção do equipamento. Então, assim, quando o equipamento está ajustado de forma de resposta lenta, você vai conseguir fazer uma leitura junto à avaliação ali imediatamente, porque ele vai fazer uma leitura a cada segundo. Então, você consegue acompanhar aí esse resultado, tá? 3, nível limiar de integração 80 decibéis. Esse item 3, ele se refere justamente ao início ao qual o equipamento começa a fazer uma avaliação, ele começa a perceber, né, aquele ambiente ruidoso ali. Então, o que acontece? O limite mínimo, nível limiar, é 80 decibéis. Se o equipamento tiver menos do que isso, nesse nível limiar, vamos supor 70, não vai ter como ele conseguir realmente registrar, tá? Fazer esse registro, não tem como. 4, faixa de medição mínima 80 a 115, né? Essa faixa de medição, ele está falando justamente da leitura. Ele está estabelecendo que o equipamento para fazer essa avaliação, ele precisa estar entre 80 decibéis, né, a 115, certo? Incremento de duplicação de dose. Isso aqui é uma coisa realmente muito importante que nós podemos encontrar na NH01, tá? No caso aqui, ele quer dizer o seguinte, que isso aqui, na realidade, porque a escala, ela não é, na realidade, assim, a escala do ruído, ela não é linear, ela é logarítmica. Então, esse fator de incremento, ele tem que ser nesse resultado de 3, certo? O outro ponto importante é a indicação da ocorrência em níveis superiores. Bem, o equipamento, ele não pode ultrapassar uma leitura maior do que 115 dBA, tá? Então, para isso, ele tem essa necessidade de estar dentro desses critérios aí. Observe que não é só você pegar o equipamento e ligar o equipamento e fazer a avaliação do ruído. Você realmente precisa analisar qual a norma, né, que busca essas questões técnicas, que estabelece essa parte mais técnica. Você tem que configurar equipamento, como é que configura o equipamento, né? Será se esse equipamento está dentro desses critérios aqui que a NHO estabelece? Será se ele tem todo esse conjunto de informações necessárias para você fazer essa avaliação? Bem, você como profissional de segurança realmente tem que buscar entender um pouco mais sobre isso. Por isso que eu digo que a avaliação é um estudo, na realidade, né? Você vai fazer um laudo de salubridade, desenvolver um laudo de periculosidade como profissional da área, né? Engenheiro de segurança, o médico. Você precisa realmente conhecer de legislação, seja ela brasileira, seja ela internacional, porque existem critérios rígidos necessários ao desenvolvimento dessas atividades, certo? Bem, eu acho que ficou bacana essa informação. Um ponto muito importante, eu trouxe aqui, como eu comentei no início da videoaula, uma informação muito necessária na nossa atividade, nessa disciplina. Na realidade, eu trouxe aqui um exemplo. Eu quero mostrar para vocês como é que se faz essa questão. A partir do momento que você busca essas informações, né, na empresa, lá no seu parceiro, no seu cliente, que você faz a avaliação desse ruído, né, que você começa a fazer esse estudo, como você vai aplicar
isso, né? Para isso existem os cálculozinhos muito importantes para você entender o que faz, o que está dentro do limite de tolerância, o que está acima do limite de tolerância, como a gente vai chegar nesses resultados. Então tá aqui, anexo 1 NR15, né? Ruído contínuo, no caso aqui intermitente, né? Bem, aqui eu trouxe aqui, logicamente, apresentar para vocês a fórmula. Essa fórmula está lá na NR15, anexo 1, se você observar, ela está bem abaixo do anexo, né, do quadro, tá? E essa aqui é a fórmula que a gente utiliza, na realidade, inicialmente para fazer a avaliação de ruído contínuo ou intermitente, tá? Bem, vamos para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, além dos dados que eu levantei, vamos imaginar que eu tenha ido fazer essa avaliação, né? Eu tenha feito essa visita. Eu trouxe aqui também, né? Essa segunda etapa ela vai envolver a avaliação que eu fiz lá, né? Na coleta dos dados e também os cálculos, que tá aqui. Avaliação, né? Tempo avaliado, né? E aqui o limite de tolerância. Avaliação. Veja aqui, no primeiro momento obtive aqui, né, utilizando o dosímetro, um primeiro resultado, 85 decibéis, no segundo momento 87 decibéis, né, no terceiro momento 90 decibéis e no quarto momento 85 decibéis. Isso aqui são os valores obtidos lá. Aqui é o tempo que eu passei para fazer cada uma dessas avaliações aqui. No primeiro momento, aqui de 85, eu passei 2 horas. No segundo, de 87, passei 3. E no terceiro, de 90, eu passei 2. E no quarto, passei 1 hora. Então, esse tempo avaliado é o tempo que eu passei para avaliar cada um desses pontos, que automaticamente, pela NR15, estabelece aqui. O que a norma estabelece? O limite máximo que o colaborador pode passar exposto a esses níveis de ruído aqui dessa primeira coluna. Esse aqui é a norma, esse aqui é os limites de ruído e esse aqui foi o tempo que eu passei para fazer essa avaliação inicial aqui, certo? Bem, quando a gente vai para os cálculos, a gente percebe o seguinte: esses primeiros valores aqui, 2, 3, 2 e 1, está relacionado a esse horário que eu passei aqui. Lembra desse horáriozinho que eu passei? 2, 3, 2 e 1? Então, é esse valor aqui de cima. Esse 8, 6, 4 e 8 é o valor, é o horário, na realidade, limite que a norma permite que o colaborador permaneça exposto a esses níveis de ruído aqui, certo? E aí você vai fazer a divisão aqui, essa divisãozinha básica que chega nesse resultado, 0,25, mais, aí você vai colocar o sinalzinho de mais, porque esse resultado equivalente aqui, você vai somar, né, 0,25, 0,5, 0,5 e 0,125. Olha quanto deu, 1,375. Professor, o que isso significa? Tá aqui a resposta. NR15 anexo 1, como eu falei aqui no início, quando excede a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. Tá vendo só? Então, isso quer dizer o seguinte, que passou de 1 aqui. Se passou de 1, né? Isso quer dizer que está acima do limite de tolerância, com base no levantamento que eu fiz lá no meu cliente, lá no meu parceiro, né, no local, ou mesmo no local que você trabalha. Você vai fazer esse levantamento, vai colocar nessa fórmula para você chegar justamente nesse resultado final aqui. E aí você pega esse resultado final e vai comparar com a norma, e na norma ela estabelece isso aqui, né? Exceder a unidade. Então, o que isso quer dizer? Excedeu 1. Se excedeu o valor 1, passou de 1, já está acima do limite de tolerância, então a empresa vai ter que entrar com as ações administrativas, ações necessárias aí para trabalhar essa questão realmente de ter ultrapassado esse limite, certo? Eu trouxe esse exemplo aqui bem simples para vocês analisarem como a questão realmente da avaliação do ruído é uma coisa muito mais assim
além de haver um levantamento quantitativo, o resultado do que o equipamento vai dar, você vai ter que trabalhar essa utilização dessas fórmulas aí até para você realmente conseguir chegar nesse resultado, tá? Então, assim, uma coisa realmente bastante detalhada, mas sem dúvida vocês vão conseguir desenvolver isso de forma muito prática, porque isso faz parte do nosso dia a dia, certo? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Bem, nós vamos ainda conversar nessa videoaula. Na realidade, nós não vamos adentrar muito profundamente nesse assunto, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre vibrações. Vamos falar primeiramente dos conceitos sobre vibrações, identificar quais as causas e efeitos da vibração no organismo, metodologia para as medidas de intervenção, identificar proteções coletivas e individuais, tá? Claro que a gente vai se aprofundar muito mais nas outras videoaulas, hoje a gente não vai conseguir fazer isso, mas eu quero que a gente trate esses principais pontos aqui. Aqui eu aproveitei para destacar também. Veja que tem uma lei aqui, né, 46 de 2006, de 24 de fevereiro, que ela transpõe para uma ordem jurídica interna diretiva. Aqui embaixo ele já destaca aqui o Parlamento Europeu, então essa aqui é uma lei europeia, né, uma lei estrangeira, na qual a gente utiliza para fazer, na realidade ela é um parâmetro para a gente utilizar as avaliações de vibração mecânica acústica, que envolve a parte de higiene e segurança no trabalho, exposições, né, vibração de corpo inteiro, vibração por parte do corpo. Então, assim, existe todo um conceito e alguns critérios que tem que ser levado em consideração. Vibrações. As vibrações são efeitos físicos produzidos por certas máquinas, equipamentos, ferramentas vibrantes que atuam por transmissão de energia mecânica, emitindo oscilações com amplitudes perceptíveis pelos seres humanos, tá? Até coloquei uma figurinha aqui para representar aqui o homem e a máquina, né? As vibrações são transmitidas aos trabalhadores por máquinas pesadas, por exemplo, né? Tratores agrícolas, dumper, caminhões. Tem também equipamentos como martelete, compactadores, muito utilizado na construção civil. Nós temos máquinas de operação como perfuratriz, né? Nós temos vários tipos de máquina que em ambientes de construção civil são comuns, na indústria também a gente pode encontrar, né, equipamentos de menor porte, mas que também geram vibração, que geram ruído e todo um dano à saúde do trabalhador, certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado assim dessa videoaula, né? A gente não se aprofundou muito a questão realmente das vibrações, mas não se preocupe, nós vamos dar continuidade até a próxima aula, se Deus quiser, e um forte